Companheiros, a tarefa do Partido da Mobilização Nacional é acordar o povo brasileiro. Acordá-lo e levantá-lo da estagnação em que está metido. O atributo mais importante do nosso país é sua vitalidade. Uma vitalidade assombrosa, anárquica e quase cega. Essa vitalidade precisa ser assistida por um projeto produtivista e capacitador. A agricultura, a pecuária e a mineração pagam as contas do consumo urbano, a nossa riqueza em recursos naturais, e disfarçam a nossa queda. A estagnação do Brasil é produzida na política. Há muitos anos, o país é governado por uma aliança entre o rentismo financeiro e o pobrismo, a distribuição de esmolas, de sobras aos pobres. Falta ao país o projeto produtivista e capacitador que nos abra caminho no mundo. O povo brasileiro está na situação que Brizola descrevia, costeando o alambrado, buscando um furo na cerca. Do outro lado dessa cerca temos que estar nós, oferecendo o rumo ao povo, à nação. Esse rumo tem 4 grandes eixos. O primeiro eixo é o capitalismo popular, com 2 focos prioritários. De um lado, os pequenos empreendedores, que nós chamamos de emergentes. Atrás dele, uma multidão de trabalhadores ainda pobres, mas que já se converteram à teologia da superação. E, de outro lado, uma massa de agentes econômicos individualizados, sem vínculo fixo com a empresa, os informais, que é metade da população economicamente ativa, e os precarizados da economia formal. A maioria do povo brasileiro, soerguê-los, lhe dá os instrumentos cognitivos e financeiros e tecnológicos de começar ascendendo a escada da produtividade. E o pressuposto é a subordinação das finanças aos interesses do trabalho e da produção. Quebrar a espinha dorsal do cartel bancário para forçar a baixa do juro, para que o juro fique abaixo do retorno médio dos negócios. E fazer com que as finanças sirvam à produção em vez de servir só a elas mesmas. O segundo eixo é organizar uma economia do conhecimento inclusiva para muitos, e não o que temos hoje no mundo, que é uma economia do conhecimento para poucos. Há uma nova vanguarda produtiva no mundo. Não é mais a indústria convencional de antigamente, é o que chamamos de economia de conhecimento. Mas essa economia do conhecimento só existe no mundo de uma forma insular e excludente. Exclui a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. Nós, no Brasil, podemos andar na frente e sermos vanguarda no mundo, tomando os primeiros passos para organizar uma economia do conhecimento para muitos. O Brasil é um dos únicos países no mundo onde o Estado tem muitos dos instrumentos que seriam necessários para esta obra. São legados do corporativismo varguista que acompanhou a construção
da indústria convencional em meados do século passado. O SEBRAE, o SENAI, o SENAC, a Embrapa, os bancos públicos de desenvolvimento. Muitos desses instrumentos hoje carcomidos, porque não foram mobilizados a favor de um projeto produtivista e capacitador como este. A premissa é a rejeição do colonialismo mental. A ideia de que nós temos que aguardar que outro grande país, outra grande potência mostre o caminho para que possamos copiá-lo. Não! Nós temos que andar na frente, trazendo luz e alento à humanidade. O terceiro eixo é a tradução desse projeto Capitalismo Popular e Economia do Conhecimento para muitos em estratégias de desenvolvimento para cada uma das grandes regiões do país. É ali, na política regional, que o projeto nacional toca o chão da realidade. Na Amazônia, por exemplo, falamos em desenvolvimento sustentável. Mas o que é o desenvolvimento sustentável? Se não for apenas um extrativismo artesanal, sem escala, sem tecnologia, sem ciência e, portanto, sem futuro, só pode ser uma variante da economia do conhecimento. O quarto eixo é a contrapartida educacional a esse projeto produtivista. Uma revolução na qualidade e não apenas na quantidade do ensino brasileiro. Um ensino analítico que substitua o reinado do enciclopedismo raso e do decoreba, em que o lugar central seja ocupado pelos professores, o professorado como uma elite republicana, bem remunerado e prestigiado para conduzir essa revolução educacional. O que temos hoje é uma educação numerosa, mas que produz aos montões analfabetos funcionais. Essa é a tarefa. E nós temos que chegar à maioria do povo brasileiro através da nova vanguarda, que é a vanguarda dos emergentes e dos batalhadores. Não esmoreçamos. Josué tomou Jericó. 6 vezes andou em volta das muralhas. 6 vezes os hebreus soaram o clarim. E 6 vezes, em 6 dias seguidos, os graúdos da cidade zombaram dos hebreus. No 7º dia, voltaram a circundar as muralhas. Voltaram a soar os clarins. E os graúdos voltaram a zombar dos hebreus. Mas na 7ª vez, do 7º dia, que soaram o clarim e gritaram o nome de um Deus que não era deles, mas de toda a humanidade, as muralhas caíram.